E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Demetrio Siqueira, da Academia da Matemática. O objetivo desse vídeo é resolver toda a prova de matemática do vestibular de medicina da SESMAC 2023.1. Ou seja, essa prova ela foi aplicada no final de 2022. Para o pessoal que eventualmente passou na prova, passou porque aqui eu estou no futuro, já estou em 2023, entrou no ano de 2023.1, ou seja, no início do ano. Tá? Nessa playlist, a gente também tem as resoluções de outros anos de provas da SESMAC, também resoluções completas da prova de matemática. Eu vou deixar o card aqui em cima da playlist para que vocês possam conferir. E também, após esse vídeo, a gente vai ter a gravação do vídeo de matemática 2023.2, ou seja, o pessoal que fez a prova na metade de 2023 para poder entrar no segundo semestre, tá? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir postando aí nos comentários. Como o vídeo vai ser uma resolução completa, porque são 8 questões a prova de matemática da SESMAC, vai ficar um pouco longo. E aí aqui embaixo, onde passa a barrinha, né, de progressão do vídeo, vocês vão poder conferir os capítulos. Tá? Então vai ter lá problema, acho que é 41 primeiro. Então, problema 41, problema 42. E aí vocês vão poder ir conferindo um a um, se não quiser esperar e não ficar procurando. Já vai ter os capítulos aqui embaixo, como também vai ter na descrição, tá? Então é isso. Vamos para a resolução logo após a vinheta. Bem, pessoal, então o primeiro problema aqui nos diz o seguinte. Uma equipe médica desconfia que um paciente tem um tumor no abdômen, pois isto ocorreu em 75% dos casos semelhantes que foram tratados pela equipe. Ou seja, 75% das vezes que houveram esses sintomas, o paciente de fato tinha um tumor no abdômen. Se o paciente de fato tiver o tumor, o exame de ultrassom detectará com probabilidade de 0,85. Então, se ele de fato tiver o tumor, a probabilidade de dar positivo no exame é 85%, né? 0,85 são 85%. Entretanto, se o paciente não tiver, agora eu vou grifar de outra cor, tá? Então, se o paciente não tiver o tumor, o exame pode, equivocadamente, indicar que tem uma probabilidade, ele pode indicar que tem uma probabilidade de 0,05, ou seja, 5%. Aí a pergunta é o seguinte, vamos partir do pressuposto que se o exame de ultrassom detectou o tumor, então eu já sei que deu positivo, qual a probabilidade do paciente ter? Porque assim, o fato de ter dado positivo no exame não significa que eu tenho, né? Porque está dizendo que o que eu grifei de azul aí, pode ser que eu não tenha o tumor, aí eu faço o exame e ele diz que eu tenho. Isso acontece em 5% das vezes, tá? Então, para resolver esse tipo de questão, a gente usa um raciocínio chamado diagrama de árvore. Porque pensa comigo, de cara, quando eu tenho um paciente aqui, existem duas possibilidades. Ou ele tem o tumor ou ele não tem, concorda? Então já tem dois caminhos a seguir. Então vamos pensar aqui. Deixa eu só pegar a caneta preta. Então eu tenho essa possibilidade e tenho essa possibilidade. O que é essa possibilidade aqui de cima? É o cara que tem o tumor. Vou só colocar assim, ó, tem. E aqui a possibilidade de baixo, o caminho de baixo, é que o cara não tem o tumor. Já foi dito no enunciado que quantos por cento das pessoas têm esse tumor quando tem os sintomas? 75%. Então eu sei que 75% das pessoas que chegam com os sintomas que o paciente chegou lá, tem o tumor. Consequentemente, quantas não têm? O que falta para 100%. Então, 25% das pessoas não têm o tumor, mesmo chegando com aqueles sintomas. E aqui, novamente, a partir do momento que eu tenho esse tumor, tem duas possibilidades. Que eu vou fazer o exame para detectar. Esse exame pode, de fato, mostrar que eu tenho, de fato, tumor, ou seja, eu tenho e o exame deu positivo. É isso que se espera, né? Se eu tenho, eu quero que o exame dê positivo. Isso acontece em 0,85 vezes, ou seja, 85% dos casos. Então, em 85% das vezes que eu tenho tumor,
quando eu faço o exame, ele aponta que eu tenho, de fato. Aí tem aqui a chance de eu não ter. Só que eu não vou colocar, claro, é o que falta para 100%, né? Aqui eu posso até colocar, deixa eu colocar. Aqui seria o 15%, que é o que falta para 100, que é estar negativo, né? Eu faço o exame e ele deu negativo. Não é esperado que isso aconteça, mas pode acontecer. Só que tem ainda o segundo caminho, que é eu não ter. Eu não tenho o tumor, aí eu faço o exame e novamente tem duas possibilidades. Pode ser que eu não tenha e ainda assim dê positivo. É o chamado falso positivo, né? E aí diz que isso acontece em 5% das vezes. E aí, consequentemente, se eu não tenho, espera-se que dê negativo. Isso vai acontecer em 95% das vezes. Esse 95% e aquele 15%, eles de fato não vão interessar muito na nossa questão, tá? Porque aqui a ideia é a seguinte, pessoal. Está sendo pedida uma probabilidade onde eu já tenho uma informação extra. Quando eu tenho uma informação extra, que é o fato de eu já saber que deu positivo o resultado, isso se chama probabilidade condicional. Probabilidade condicional. Ou seja, existe uma condição, né? Qual é a probabilidade disso acontecer, já sabendo que aquilo já aconteceu? Então, a probabilidade de acontecer um evento A, sabendo, essa barrinha significa sabendo, que o B já aconteceu, é a probabilidade de acontecer os dois. Porque se eu já sei que o B aconteceu e eu quero que o A aconteça, vai acontecer os dois, né? Dividido pela probabilidade do que já aconteceu. No caso aqui é o B. Beleza? Aí o que é que acontece nessa questão específica da gente? A pergunta é essa daqui, ó. Qual é a probabilidade de o cara ter o tumor? Então, do cara ter o tumor, vou só colocar ter, tá? Sabendo que o resultado deu positivo. Então, isso vai ser a probabilidade do cara ter o tumor e dar positivo dividido pela probabilidade de dar positivo. Essas contas, geralmente, embora o raciocínio não seja tão obscuro, mas geralmente elas dão um pouco de trabalho, porque vê o que vai acontecer agora. Qual é a probabilidade de ter dado positivo? Vamos lá para o nosso diagrama e eu vou traçar de verde o caminho em que deu positivo. Vê, pode ser que dê positivo seguindo esse caminho aqui, ó. Eu sigo esse caminho e no final chego aqui, ó. Esse que eu grifei de verde. Concorda que deu positivo? Só que existe uma outra possibilidade para dar positivo, que é eu não ter o tumor, fazer o exame e ainda assim ele dá positivo. Ou seja, a parte de baixo da nossa fração, que é a probabilidade de dar positivo, tem dois caminhos. E esses dois caminhos, note que ou acontece um ou acontece o outro. Porque não tem como acontecer os dois ao mesmo tempo. Não tem como eu ter e não ter, tá? O tumor. Então, esse ou significa para a gente o princípio aditivo, né? Probabilidade. Ou seja, eu vou fazer a conta de cima, vou fazer a conta de baixo e depois tenho que somar. Isso tudo que eu estou fazendo vai ser só a parte de baixo do denominador. E quem vai ser a parte de cima? Que é a probabilidade de eu ter sabendo que é positivo. Aí vai ser só esse caminho de cima, né? Que eu tracei. Que é onde eu tenho e dá positivo. Então vamos fazer logo o de baixo, que ele é um pouco mais difícil, ele é um pouco maior. Então quem vai ser o de baixo? Que é a probabilidade de dar positivo. Pode dar positivo eu tendo o tumor e de fato dando, então vai ser 75% fazer de ver, tá? Então 75% eu tenho e aí I vezes deu positivo. Vai dar positivo em 85% dos casos. Aí aqui eu já vou fazer assim, só eu vou colocar mais. O que é que significa esse mais? Lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aqui, deixa eu deixar isso claro, tá? Eu estou calculando isso daqui, ó, que eu estou circulando lá na fórmula. Isso dali que eu estou circulando na fórmula, esse cálculo que eu estou fazendo aqui abaixo, tá? Então, 75% vezes 85%, isso é a chance de eu ter e estar positivo. Ou eu posso não ter, aí isso vai acontecer em 25% das vezes.
25% das vezes e dá positivo. Acontece em 5% das vezes. Pronto. Essa é a conta a se fazer. E qual vai ser a conta de cima? Eu vou grifar ela aqui de, sei lá, de laranja. O que é essa conta aqui de cima? Eu estou circulando de laranja. A conta de cima é eu ter a doença e dar positivo. Ou seja, é uma parte daquela de baixo, né? Seria eu tenho a doença em 75% das vezes e dá positivo. Isso acontece em 85% das vezes, tá? Então a conta vai ser essa. Vou primeiro fazer a verde, tá? Então aqui a gente vai ter, ó, eu vou logo fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou simplificar tudo por 5, tá? Então veja, 75, todos eles eu vou simplificar por 5. 75 por 5. Como é que se divide rápido por 5? Se você não sabe, você vai dobrar o número e o resultado desse dobro você volta uma casa. Então, o dobro de 75 é 150. Quando eu voltar uma casa, vai ficar 15. O dobro de 85 é 170. Quando eu voltar uma casa, 17. E aí 100, quando eu dividir por 5, vai ficar 20. Então, tanto aqui é 20, quanto aqui é 20. 25 por 5 dá 5. 100 por 5 dá 20. 5 por 5 dá 1. E 100 por 5 dá 20. Quanto vai dar a nossa primeira fração? Tem que fazer 15 vezes 17. Eu vou fazer um rascunho aqui, depois eu apago. 15 vezes 17. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 10. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. Agora soma tudo. 5, 5, 2. 255. Eu vou apagar aqui, para não tomar o espaço da resolução. Então aqui vai dar 255 dividido por quanto? Por 400, né? Por que por 400? Que é 20 vezes 20 embaixo, né? Aí mais. Agora eu vou fazer 5 vezes 1 em cima, que é 5. E aqui 400. Agora somando tudo isso, eu vou ter o resultado. 255 mais 5, 260. Então 260 dividido por 400. Aqui eu até posso simplificar o zero, mas eu não vou fazer isso. Eu vou explicar por quê. Vamos parar aqui. Agora deixa eu fazer a conta de cima. Na verdade, diga assim, vou fazer a conta de cima, mas na verdade já está feita, né? Porque essa parte de cima eu já fiz aqui embaixo. Olha lá aqui, ó. Essa parte aqui, concorda? Então eu já sei que essa conta ali em cima vai dar 255 por 400, porque eu já fiz essa conta. Então, agora eu vou pegar o lápis preto, vou puxar um pouquinho aqui para o lado, para a gente poder dar continuidade aqui nessa conta. Isso vai ser igual. Aí vamos lá. O que é que deu em cima? 255 por 400. E embaixo, 260 por 400. Aqui a gente pode anular esses 400, né, pessoal? Ou você pode fazer aquela propriedade da divisão de fração. Você repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Vai cortar os 400 de todo jeito. Então, esse 400 vai cortar com esse 400. Então, a conta que vai ficar de fato é só 255 por 260. Tá? 255 dividido por 260. E aqui eu vou simplificar. Por quanto? Por 5. Todo número que termina com 0 e com 5 dá para dividir por 5. Né? Então, eu vou simplificar por 5 em cima e embaixo. A gente já sabe como é que divide por 5 rápido, né? Dobra o número e volta uma casa. O dobro de 255, de 250 é 500, 5 é 10, então 510. 510, quando eu voltar uma casa, 51. Dividido. E o dobro de 260, de 200 é 400, de 60 é 120. Então vai dar 520. Quando eu voltar uma casa, 52. Pronto. Então essa daqui é a nossa resposta. 51 sobre 52. Agora voltando aqui nas alternativas. Nossa resposta, letra C. Tá claro isso? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vai postando aí nos comentários, tá? Deixa eu descer um pouquinho agora. Bom,
Agora o problema 42. Bem, esse problema nos diz o seguinte: a mensalidade do plano de saúde de certo usuário passou de 4.500 para 5.000. O plano pagava a endocrinologista R$ 108 por consulta. Note que esse 108 é referente a quando o preço era 4.500. Se o mesmo aumento percentual, deixa eu grifar de outra cor aqui. Se o mesmo aumento percentual do plano de saúde for aplicado ao valor pago pela consulta, então qual será o valor corrigido da consulta? Essa é a pergunta final, né? Qual será o valor corrigido da consulta? Se o plano de saúde aumentou, né, pessoal? Então a consulta também vai aumentar. É isso que está querendo dizer aqui. Agora em porcentagem, tá? Então tem que descobrir quantos por cento aumentou o plano de saúde e depois fazer a conta usando a mesma porcentagem, né, para a consulta. Bem, uma maneira rápida de a gente achar uma porcentagem, pode fazer com regra de 3, tá? Mas é fazer a parte pelo todo. A parte, que é o que no caso aumentou aqui, né? Dividido pelo todo, que é quem sofreu o aumento. Bem, olhando ali claramente eu vejo que aumentou quantos reais? Deixa eu fazer a frente mesmo. De 4.500 para 5.000 aumentou 500, né? Então houve um aumento de 500 reais. Em um todo de quanto? Aí o todo é 4.500 ou é 5.000? Eu tenho que ver quem sofreu o aumento. Quem sofreu o aumento foi 4.500. Então, por isso que ele é o meu todo aqui. Inclusive, se você fosse montar uma regra de 3, o 100% seria 4.500, tá? Seria 5.000 não. Porque o 100% é quem sofre da porcentagem. Quem sofre o aumento, quem sofre a redução. No caso é o 4.500. Aqui eu posso cortar os dois zeros de cima, os dois zeros de baixo, para simplificar. E 5,45 dá para dividir tudo por 5, né? Então aqui, ó, 5 por 5 dá 1. E 45 por 5 dá 9. O que é que significa esse 1 nono? Que significa que, basicamente, o preço do plano ele aumentou em 1 nono. Se eu quiser achar em porcentagem, eu divido 1 por 9. Então, eu vou achar 0,0 alguma coisa. Tá? Mas o que interessa aqui é que aumentou 1 nono. Então, a partir do momento que eu já sei disso, eu já posso resolver a questão usando essa fração. Então, basta eu descobrir agora quanto é 1 nono de 108. Quando eu descobrir quanto é 1 nono de 108, que é do valor da consulta, esse valor que eu vou descobrir é o quanto que vai aumentar. Aí depois, se eu somar com o próprio 108, tá? Aqui eu vou ter que dividir 108 por 9. Aí não tem muito para onde correr, tá? Vamos fazer a divisão aqui do lado. 108 dividido por 9. Quantas vezes 9 cabe em 10? 1. 1 vezes 9 é 9, vai sobrar 1. Baixo 8. 2 vezes 9, 18, não sobra nada. Então vai dar 12, tá? Então, 1 nono de 108 dá 12 reais. O que é que significa isso? Que a parcela vai aumentar em 12 reais. Então, qual vai ser o valor pago à endocrinologista? Vai ser os 108 que ela já recebia, mais que vai aumentar, que é 12 reais. Então, o valor pago vai ser de 120, né? 120 reais. E aí a gente chega na nossa resposta final, tá? 120 reais. Que é a alternativa letra E. Beleza, pessoal? Então fica aí vou apagar aqui esse rascunho. Fica aí essa curiosidade sobre como se resolve, né? Quando se trata de porcentagem. Como é que se calcula rapidamente a porcentagem. Uma observação aqui é que se você fosse fazer por regra de 3, vou fazer aqui como um extra, tá? Uma espécie de um rascunho. Como é que seria? Aí você poderia colocar aqui o dinheiro e a porcentagem. Então, como eu falei, o 100% seria 4.500, tá? Então, se 4.500 é 100%, 500 reais, que é o que aumentou, vai ser X. Essa seria uma possibilidade aqui. Aí, cuidado só para não colocar os 5.000 como sendo 100%. Porque às vezes o pessoal tem o costume de pensar que o maior número é o 100%. Não é. 100% não é necessariamente.
100% é quem vai sofrer o aumento, a redução. Quem vai sofrer a porcentagem, tá? Quem sofreu por 4.500. Então é isso, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida, posta aí nos comentários, tá? Agora a gente vai para a questão 43. Pronto. Foi. Agora tá passando um carro de som aqui no meio da rua. Vai atrapalhar um pouquinho, mas eu vou continuar, tá? A questão diz assim. Em uma cidade do litoral, a altura da maré em determinado ponto é dado por essa função. A gente está vendo que é uma função trigonométrica, né? Em que x representa o número de horas decorridas a partir da meia-noite de certo dia, e h de x é dado em metros. Em que horas, deixa eu grifar aqui essa pergunta, em que horas a maré atingiu a altura de 1,75 metros, tá? Quando está perguntando em que horas, está perguntando x, né? Porque x representa o número de horas aí. Aí diz assim, o gráfico H, em termos de x, para x no intervalo de 0 a 24, que é um dia, está esboçado a seguir. Então, vê só, pessoal, uma curiosidade aqui é que a gente já tem como fazer uma estimativa. Claro que não tem como saber qual é a resposta, mas uma estimativa. Quer ver só? 1,75 está na metade aqui entre esse 1,5 e esse 2, concorda? Então, vamos supor, claro que é suposição, porque não tem como saber exato, que está mais ou menos aqui, assim. Então, se eu traçar uma reta horizontal aqui assim, ó, essa reta horizontal, a gente vê que ela vai tocar o gráfico em dois pontos, né? Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Então, existe, agora eu vou traçar uma vertical até bater no eixo X aqui, ó. Então, existe aqui no eixo X um valor aparentemente antes de 15 e um valor certamente depois de 20. Onde isso vai acontecer. Digo aparentemente, porque eu não tenho certeza se eu marquei exatamente na metade ali, mas parece ser de fato menor que 15. Tá? Quando a gente olha para as alternativas, todas são menores que 15. E a outra tem que ser maior que 20. Então isso elimina, pelo menos, né, para a gente, a letra D e a letra E. E na letra D tem 19, na letra E tem 18. Tá? Então a letra D e a letra E, a gente já pode dizer que elas estão eliminadas. Tá? Então eu vou tirar aqui essa letra. E vou tirar aqui essa letra. Então, olhando para as alternativas, ou vai dar 14, 22, ou vai dar 13, 21, ou 12, 20. Olhando para o 20, também não faz sentido, né, pessoal? Porque o 20, ó, se eu for no gráfico, ele ia bater mais ou menos aqui assim, né? Então, aqui também esse 20 a gente já pode excluir. Ele não faz muito sentido. Pessoal, eu queria só deixar claro aí para vocês que... Deixa eu voltar aqui na tela, tá? Eu estou falando um pouco devagar, porque eu precisei extrair um dente. Tive um problema aqui no dente. E aí estou tendo que falar um pouco mais devagar, um pouco mais baixo do que eu de costume, tá? Então é isso daí. Mas eu não consigo ficar sem gravar. Aí, como eu gosto muito desse tipo de trabalho, eu estou gravando essa resolução, mas falando um pouco mais baixo, mais lentamente por conta desse dente, tá? Então vamos lá, volta aqui. Vamos lá. A gente já sabe a altura, é 1,75. Então eu posso chegar na função e substituir lá, ó, o h de x, que é a altura, por 1,75. Então como é que vai ficar a nossa conta? 1,75 vai ser igual a 2,5 mais 1,5, vai repetir tudo aqui, vezes o cosseno, aí a parênteses de π, que multiplica x menos 6, tudo isso dividido por 12. Aí aqui, pessoal, vou tentar fazer duas coisas de uma vez só, para não ter que repetir essa conta toda. Vou passar o 2,5 para lá. Aí esse 2,5 vai passar negativo, concorda? E o resultado que der, eu vou passar o 1,5 depois para o outro lado. Esse 1,5 vai passar para o outro lado, dividindo. Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Esse 1,5 vai passar para o outro lado, dividindo, que aqui ele está multiplicando. E esse 2,5 vai passar para o outro lado, subtraindo, que aqui ele está somando. Então vamos tentar fazer isso de uma vez só. Aqui assim, ó, vai ser 1,75
menos 2,5. Eu já vou dividir esse resultado por 1,5. Aí isso vai ser igual ao quê? Ao cosseno de tudo aquilo ali. De π, e multiplica x menos 6. Tudo isso sobre 12. Pronto. Era para eu não ter que fazer um passo a mais repetindo só por conta desse 1,5, tá? 1,75. Agora eu vou fazer um rascunho aqui, tá? Esse 1,75 menos 2,5, ele vai dar menos, claro que eu estou tirando um número maior, 0,75, concorda? Isso eu vou dividir por 1,5. Note que 1,5 é o dobro de 0,75. Então, se eu estou dividindo um número pelo dobro dele, o resultado vai dar meio, vai dar metade, né? Só que aqui negativo, porque menos com mais é menos. Então, 0,75 por 1,5 vai dar meio, negativo, tá? Então, o resultado dessa conta todinha vai ser menos meio. Aí eu vou colocar lá, deixa eu só ir apagando aqui. Era só um rascunho. Então, eu vou colocar lá o menos meio. Menos 0,5. Isso vai ser igual ao cosseno de tudo isso, né? Π multiplica x menos 6, tudo por 12. Aí a gente fecha. Então, note que isso que eu vou grifar de laranja, isso aqui, ó, que eu estou grifando de laranja, isso é um ângulo, tá? Porque cosseno é cosseno de algum ângulo. Então, qual é o ângulo cujo cosseno dele dá menos meio? Então, aqui é um momento onde você precisa ter um pouco de conhecimento sobre a circunferência trigonométrica. Eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos um círculo. Eita, só não foi com a caneta certa. Deixa eu pegar a caneta preta, tá? Vou fazer aqui abaixo mesmo, tá? Então, olha só, vou fazer aqui mais ou menos um círculo para a gente pensar um pouco aqui no seguinte. A gente tem aqui o eixo vertical, como se fosse o eixo Y. A gente tem um eixo horizontal aqui, como se fosse o eixo X. Esse eixo X é justamente o eixo, quando a gente fala na circunferência trigonométrica, do cosseno. O eixo vertical vai ser do seno, tá? Mas o seno não interessa aqui para a gente. Nessa circunferência, aí a gente precisa lembrar agora daqueles ângulos, né? Que é 30, 45, 60. Porque existe um daqueles ângulos cujo cosseno dá meio. Meio positivo, tá? Meio positivo. Então, onde é que o cosseno dá meio? É justamente em 60 graus. Se a gente pegar aqui, ó, vamos dizer que o 60 graus está mais ou menos por aqui. 60 graus. Então, se a gente pega o cosseno de 60, é basicamente isso daqui, ó. Eu faço a sombra nesse eixo, que seria o eixo X. E esse pedacinho daqui para aqui, ele vai dar meio, 0,5. Porque na circunferência trigonométrica, o raio vale 1. Então, o ponto máximo aqui do cosseno é ser 1. E o ponto mínimo do cosseno é ser menos 1. Tá? Então, se eu sei que é menos meio, eu já sei que tem que estar no segundo quadrante ou no terceiro quadrante. Eu sou como assim, no segundo ou no terceiro? Vê só. Eu vou traçar aqui de laranja uma reta horizontal aqui, ó. Vê essa retazinha horizontal que eu estou trazendo. Esse segmento de reta horizontal. E desse ponto ali eu vou traçar uma vertical agora aqui para baixo. Então note, agora eu vou fazer de preto, tá? Note aqui o seguinte, que nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, por simetria, tá? Simetria básica, eu vou ter que esse valor aqui, ó, que eu estou riscando agora, do lado esquerdo, ele vai ser o mesmo do lado direito, só que negativo, menos meio. Então o que eu preciso descobrir é que ângulo é esse daqui e que ângulo é esse daqui. Se eu descobrir qualquer um dos dois, eu vou conseguir resolver a questão. Esse primeiro ângulo aqui vai ser o que vai ser 14 ou 13, o resultado da conta. E o segundo ângulo de baixo vai ser o que vai ser 22 ou 21, tá? Porque o 14 ou 13 vem primeiro, aqui na volta, né, no ciclo. Então, ó, como é que eu vou descobrir que ângulo é esse? Pensa aqui. Aqui em cima é 90 graus, concorda? 90 graus. Então, de 60 para 90, somei 30. Não quer dizer que de 90 para lá, basta somar mais 30. Então, aquele primeiro ângulo ali é o 120. Já nem precisa mais achar o ângulo de baixo, mas eu vou achar. Aqui no menos 1, o ângulo é 180, né? Porque foi a metade de uma volta. Do 120 para o 180,
a gente somou 60. Então, se é do 180 para baixo, eu somar mais 60. E aí vai dar 240. Então, são esses dois ângulos que interessam, né? O ângulo de 120 e o ângulo de 240. Agora, o que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu não posso esquecer? Melhor falando, tá? É que esse ângulo que eu grifei de laranja, π multiplica x menos 6 por 12, ele está medido em uma unidade de medida chamada radiano. Como é que eu sei disso? Por conta do π. Tá? E aí o que é que a gente precisa lembrar, né? Como é que converte para radiano? Π radianos, deixa eu pegar aqui para relembrar isso para vocês. Vou colocar lá em cima. Π radianos é a mesma coisa que 180 graus, tá? Então a regra de 3, se π é 180, então 120 vai ser x. Basicamente é isso, tá? Outra maneira é eu pegar 90 e somar com 30. Mas enfim, eu vou usar aquela relação lá de cima para fazer uma regra de 3 e achar o valor de 120 radiano. Se você já tem um pouquinho mais de prática, você já sabe quanto é 120 radiano, tá? Porque é um ângulo que aparece bastante. Mas eu vou fazer a resolução supondo que você não sabe. Porque pode ser que de fato não saiba. Então, se π radianos são 180 graus, então 120 graus vai ser x. Aí esse x que eu vou achar, o x não é um número muito bom não, né? Vou chamar de k. Tá? K. Aqui eu vou cortar 0 com 0. 18 e 12 dá para simplificar por 6, né? Eu vou simplificar por 6. 18 por 6 vai ficar 3. E 12 por 6 vai ficar 2. Agora eu faço meio pelos extremos. Eu vou ter que 3k é igual a 2π. Então quem é k, que é o ângulo que eu estou procurando, é 2π sobre 3 radianos. Pronto. Então já sei que aquele ângulo que está grifado de laranja, ali na função, ele vale 2π sobre 3 radianos. O cosseno de que ângulo vai dar menos meio? O cosseno de 2π sobre 3. O que é que significa isso na prática? Que aquilo que está de laranja tem que ser igual a 2π sobre 3. Então eu vou afirmar que π, qual é a consequência aqui? Ó, de eu ter encontrado isso? A consequência eu vou até fazer de laranja. É que π que multiplica x menos 6, tudo isso dividido por 12, tem que ser igual a 2π sobre 3. Por quê? Repito. Porque o cosseno de 2π sobre 3 dá menos meio. Então quer dizer que aquele número lá dentro tem que ser 2π sobre 3. Tá? Aqui dá para simplificar um bocado de coisa, né? A gente primeiro corta esse π com esse, que o π da esquerda está multiplicando. Aí passa para o outro lado dividindo e vai cortar. Dá para simplificar o 12 com 3, né? 3 por 3 vai ficar 1. E 12 por 3 vai ficar 4. E aqui a gente faz meio pelos extremos, né? X menos 6 vezes 1 vai dar x menos 6. E 4 vezes 2 vai dar 8. Então você vai passar o 6 para o outro lado. X vai ser igual a 8 mais 6. Então x vai ser igual a 14. O que é que significa isso? Lembra que x é tempo, né? Hora. Então às 14 horas vai acontecer aqui pela primeira vez. Por eliminação não precisa fazer a segunda conta, que seria para 240. 240 seria o dobro de 120, né? Então ficaria 4π sobre 3, tá? O dobro. Mas não precisa fazer essa conta. Que aqui, ó, por eliminação, a gente já sabe que a nossa resposta vai ser a letra A. Beleza? Então aqui aconteceu às 14 horas e vai acontecer novamente às 22 horas. Beleza, pessoal? Então foi uma questão que precisou de um pouco mais de conhecimento aí, né, de trigonometria, de conhecer o ciclo trigonométrico, fazer essa conversão de grau para radiano, de radiano para grau, dando mesmo. E é isso daí. Se tiver ficado alguma dúvida, posta nos comentários, tá? Agora a gente vai para a próxima questão. Deixa eu subir, que parece que eu coloquei aqui em cima. Essa era a questão de número 43. Vamos ver se a próxima aqui em cima é a 44. Então vamos aqui para essa questão. Bem, na questão 44, a gente tem o seguinte. Júnior colocou 60 ml de café em uma xícara vazia com capacidade de 100 ml
e 15 ml de leite em uma segunda xícara vazia de mesma capacidade que a anterior. Então já tem duas situações aqui, né? Como danado eu vou desenhar uma xícara, né? Como é que eu faço isso? Vou fazer assim, ó. A xícara vai ser um retângulo, tá? Aqui eu tenho a xícara que eu botei o café. E aqui do lado eu vou fazer a xícara que eu coloquei o leite. Elas não estão iguais não, mas só imaginação. Imagine que são iguais, tá? Então está dizendo que na primeira xícara, ela cabe 100 ml. Eu coloquei 60 ml de café. E na segunda, para diferenciar a cor, eu vou fazer o leite de vermelho. Então eu coloquei 15 ml de leite. Então não tem que estar escrevendo leite, tá? Ou café. Então, quando eu fizer de preto é café, quando eu fizer de vermelho é leite, tá? Mas assim, em seguida, Júnior transferiu metade do conteúdo da primeira xícara para a segunda. Então aqui, deixa eu terminar de ler, né? Metade do conteúdo da primeira para a segunda, e depois de misturar bem, transferir 1/3 do novo conteúdo da segunda de volta para a primeira. Qual é a fração de leite no conteúdo final da primeira? Então aqui isso aí a gente tem a paciência de ir fazendo passo a passo, né, pessoal? Então vamos lá. Aconteceu alguma coisa aqui. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Eu peguei metade da xícara 1 e derramei na xícara 2. Então como é que ficou a nossa xícara 1? Na nossa xícara 1, como foi metade, ficou ainda 30 ml de café. Agora bora para a nossa xícara 2. Na nossa xícara 2 tem agora 30 ml de café. Eu derramei metade aqui. E tem mais 15 ml de leite. Concorda? Note que a quantidade de café é o dobro da quantidade de leite. Tá? E aí diz assim. Aí misturou bem. Então aqui a gente tem uma mistura de 45 ml, né? Concorda? 30 mais 15, 45. E ele transferiu 1/3 desse conteúdo para a primeira. Então aqui novamente vai ter agora um terceiro momento, né? A primeira xícara, ela já tinha 30 ml de café. Aí agora daqui de baixo eu vou tirar 1/3 e jogar lá em cima. Quanto é 1/3 de 45? Vou fazer essa continha ali em cima, rascunho. 1/3 de 45. Dá 15, né? 15 ml. Você vai fazer 45 por 3, 15. Agora essas 15 ml que eu vou colocar na primeira xícara, ela é formada de duas coisas, de café e de leite. Como é que eu vou saber quanto tem de café nessas 15 ml e quanto tem de leite? Aí você vai lembrar da proporção da segunda xícara. A quantidade de café é o dobro da quantidade de leite. Então, qualquer volume que eu tirar dali, eu vou ter o dobro de café em relação ao leite. Já que foi bem misturado e está bem homogêneo a mistura, tá? Então, aqui, se um é o dobro do outro, se um deles é uma parte, o outro são duas partes, então quer dizer que a gente tem 3 partes no total. Então, você vai dividir 15 por 3. 15 por 3 dá 5. Então, ó, eu vou ter... Deixa eu fazer de vermelho, né? Eu vou ter 5 ml de leite, que é uma das partes. E as outras duas partes são café. 10 ml de café. Então, o que é que significa? Que agora aqui eu vou estar derramando mais 10 ml de café e mais 5 ml de leite. E a pergunta é, qual é a fração de leite na primeira? Então, a quantidade de leite é 5 ml em um total de quanto, pessoal? De 45, concorda? 30 mais 10 mais 5. Em um total de 45 ml. Então, basta a gente dividir por 5, em cima e embaixo. 5 por 5 vai ficar 1. E 45 por 5 vai ficar 9. Então, a fração que a gente tem é de 1. Essa é a nossa resposta final. Letra D. Tranquilo? Então, é isso daí. Se tiver ficado alguma dúvida, poste nos comentários, tá? Vamos aqui para a próxima questão. Bem, a questão 45 nos diz o seguinte. Em uma clínica,
atendem médicos especialistas em oncologia, hematologia e em ambas as especialidades. O total de médicos é 39. Deixa eu fazer isso de outra cor, né? O total é 39. Aí sendo 25 deles especialistas em oncologia, 26 especialistas em hematologia, com possivelmente especialistas nas duas. E possivelmente não, com certeza, né? Porque se só tem 39 médicos, eu somar 25 por 26, passa de 39. Então tem gente que está nas duas, eu estou contando mais de uma vez. E a pergunta é essa: quantos são os médicos da clínica especialistas em oncologia e hematologia simultaneamente? Isso é uma questão razoavelmente simples, pessoal. Se você tiver o conhecimento aqui de um assunto chamado teoria dos conjuntos. A gente tem um conjunto aqui que representa os médicos que são especialistas em oncologia. Deixa eu ver para não escrever isso errado aqui. E a gente tem um outro conjunto que tem área em comum com esse, que são os médicos especialistas em hematologia. Tudo isso está dentro de um conjunto maior, que a gente chama de conjunto universo, né? Esse conjunto universo ele tem 39 médicos. Quem são essas pessoas que ficam aqui fora na interrogação? São as pessoas que fazem parte da equipe de médicos, mas que não são nem oncologistas, nem hematologistas. Que nesse caso aqui não faz sentido nenhum. Tem que ser zero aqui, né? Porque se é uma clínica que atende oncologia e hematologia, é claro que todo médico que está lá tem que saber no mínimo uma das duas. Então não faz sentido eu ter um médico na equipe que não sabe nenhum nem outro. Então, aqui é zero. A pergunta são sobre as pessoas que estão no centro. Agora veja que coisa interessante. Deixa eu logo pegar a caneta aqui. Peraí. Deixa eu pegar a caneta e escrever isso aqui. Quantos são especialistas em oncologia? Foi dito aqui, ó, 25. 25 são em oncologia. Quantos são em hematologia? 26. Então vou colocar aqui, ó, 26. E aí vê que coisa, pessoal. Agora sim. Eu vou pegar esse 26 e imagina aqui, ó, que esses 26 são todas essas pessoas que estão aqui. Vê se você concorda comigo, né? Concorda que 26 são essas pessoas onde eu grifei de verde? E agora eu vou grifar de laranja. Oncologia são essas pessoas que estão aqui, ó. E aí o que é que acontece com aquelas pessoas do meio? Aquelas pessoas que estão na região central, eu estou contando duas vezes. Então, na prática, significa que quando eu fizer 25 mais 26, isso vai dar mais que o total, porque eu estou contando aquelas pessoas que estão no meio duas vezes. Quando eu fizer 25 mais 26, vai dar quanto? 20 mais 20, 40. 6 mais 5, 11. Vai dar 51. Aqui eu vou ter 51 médicos. Só que o total é 39. Então, por que passou do total? Porque eu estou contando as pessoas no centro duas vezes. Então, quantas pessoas vão ter no centro? Porque passou do total, simplesmente. Então, basta fazer 51 menos 39. É claro que eu já podia chegar e dizer 51 menos 39. Tá? Eu estou tentando... Está demorando um pouco mais, que eu estou tentando explicar o porquê aqui. Tá? Então, 39 mais 1 dá 40. 40 para 51 falta mais 11. Então, tem 12, né? Eu já tinha somado 1. Então, 12 é a quantidade de médicos aqui que a gente vai ter que atendem as duas especialidades, tá? Então, nossa alternativa correta é a letra C. Se a questão tivesse dito que tinham 2 médicos que não atendem nenhuma nem outra, então ali onde eu coloquei 0 seria 2. Eu teria que somar 25 mais 26 mais 2, mais os que estão fora para poder dar 39, tá? Aí isso mudaria um pouquinho o resultado, daria 10, né? Mas fica essa observação aí. Nesse caso não faz sentido, né? Tem uma clínica que atende especialidades e o médico que está lá não atende nenhuma delas. Então, por isso que eu já coloquei 0. Ó. Então é isso. Vamos para a próxima questão. A questão 46 nos diz o seguinte. Deixa eu pegar só o marca-texto aqui. Um biólogo descobriu que a população de peixes de um lago, P de X, varia em termos do número X de meses passados do ano, conforme a lei P de X igual a menos 20. Então, assim vai. Tá?
em que P0 designa a população de peixes no início do ano. P0 é a população de peixes no início do ano. Aí diz assim, se a população inicial de peixes era 4.000, então note quando diz se a população inicial era 4.000, está me dizendo o valor de P0, né? Qual será, agora vamos para a pergunta da questão, ó. Qual será o valor máximo que a população de peixes atingirá? O gráfico de P de x em termos de x para o intervalo 0,12, são 12 meses, né? Está esboçado a seguir. Então, vê só, pessoal. O valor máximo é o que a gente chama, isso é uma função de segundo grau, né? Na função de segundo grau, a gente tem um ponto mais alto, ou mais baixo, nesse caso é o mais alto. Esse ponto deve estar mais ou menos por aqui. A gente chama esse ponto de vértice, né, da parábola. O vértice da parábola, por ser um ponto, obviamente, ele vai ter aqui um x, que eu chamo x do vértice, e ele vai ter aqui um y, que eu chamo de y do vértice. Então, essas questões que envolvem máximo e mínimo, basicamente, se reduz a encontrar ou x do vértice ou y do vértice. A função que foi dada, deixa eu escrevê-la aqui fora, é p de x igual a menos 20x ao quadrado mais 200x mais P0. Eu já sei que P0 é 4.000, né? Vou colocar aqui. Primeira coisa, quando a gente pega uma função de segundo grau, é saber quem é x e quem é y. Nesse caso aqui, o x está bem claro que é x mesmo. Mas se você tem algum tipo de dúvida em relação a isso, a ideia é a seguinte. Deixa eu fazer aqui de vermelho. Sempre quem está isolado aqui, ele vai estar fazendo o papel de y. E sempre quem vem no meio da função, no caso aqui eu vou botar esse e esse, tá? Ele está fazendo o papel de x, que aqui de fato é x mesmo, né? Mas podia ser outra letra, tá? Ao invés de x. E o que é que significa esse p de x na minha questão? Esse p de x, epa, deixa eu pegar o lápis preto. O p de x na questão já foi dito que significa população. População de peixes. E o que é que significa o x? Representa os meses do ano. Tá? Então, quando diz assim, qual é o valor máximo que a população vai atingir, então está perguntando qual é o valor máximo do y. Ou seja, essa questão se resume a calcular quem é o y do vértice. Existe fórmula. Vou colocar aqui do lado. A fórmula para o x do vértice é menos b sobre 2a. E a fórmula para o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ou seja, eu já posso calcular o y do vértice diretamente. No entanto, eu não acho a melhor opção. A melhor opção, na minha opinião, é calcular o x. É bem fácil de calcular, né? E a gente joga o valor do x na função. Aí o resultado que der já é o y. Professor, como assim? Vamos lá. Quem é o x do vértice? Menos b. Note que o b aqui é 200, né? Aí você tem que ter esse conhecimento dos coeficientes a, b e c, tá? O a é menos 20, né? O b é 200 e o c é 4.000. Então, menos b vai ficar menos 200 dividido por 2 vezes a. E o a é menos 20. Professor, de onde é que está tirando isso? Daquela fórmula. Tá? Então, aqui a gente vai ter menos com menos é mais, né? Tem um menos em cima e menos embaixo, vai ficar mais. 2 vezes 20 é 40. Então, vai ficar 200 dividido por 40. Corta os zeros. 20 por 4, 5. O que é que significa esse 5? No mês 5, eu vou ter a população máxima. Vê que faz sentido isso no gráfico, né? Concorda que esse x do vértice aqui embaixo, ó, faz sentido ser 5? Ah, professor, mas estava claro já que era 5. Porque está entre 4 e 6. Entre 4 e 6 não existe só o 5, né? Então, assim, podia ser 4,5, 4,8. Não tinha como saber, né? Então, deu 5. Beleza? Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar a função, que é p de x. No lugar do x, eu vou colocar 5. Eu vou estar calculando, então, quanto é p de 5. Quando eu fizer isso daqui, eu vou estar descobrindo qual é a população no mês 5. Só que eu já sei que a população no mês 5 é a população máxima, porque o 5 é o x do vértice.
Então vai ficar menos 20 vezes o 5, né? Eu estou substituindo no lugar do x ao quadrado, mais 200 vezes x, e x é 5, mais 4.000. Essa conta eu acho ela mais fácil do que fazer a fórmula do y do vértice, mas é só uma questão de gosto. Tá? Se você preferir fazer pelo y do vértice, eu sugiro até que você faça. Ver que vai dar o mesmo resultado que eu vou achar aqui. Então, menos 20 vezes 25, mais 100, né? Melhor, 100 não, né? 20 vezes 5 é que é 100. Mais 1.000. Mais 4.000. Aqui eu vou ter menos 20 vezes 25, vai dar menos. Porque menos com mais é menos. 25 vezes 2 é 50. Aí eu acrescento o zero. 4.000 mais 1.000, eu já vou colocar aqui é 5.000. E aí 5.000 menos 500 vai dar 4.500. Então a população de peixes no mês 5 é de 4.500. Só que eu já sei que no mês 5 é o vértice. Então significa que esse valor que eu encontrei é o y do vértice. Tá? Então isso me dá aqui como alternativa a letra E. Beleza, pessoal? Eu acho que nessa página não tem mais questões. Vou ter que apagar aqui essa página e passar para a próxima. Pedir só um minutinho de vocês aí. Pronto. Aqui está a prova de física, né? Que seria a próxima. Pronto. Pronto, pessoal. Agora vamos para o problema 47. O problema 47 nos diz o seguinte. Em uma jarra com formato de cilindro reto, com medidas internas de diâmetro da base e altura, iguais respectivamente a 2 e 3 decímetros, são despejados 4 litros de água. Qual a altura do nível da água na jarra? Deixa eu logo grifar aqui o comando, né, porque foi pedido. Qual a altura do nível da água na jarra? Então vamos lá. Está falando que se trata de um cilindro. Vou tentar desenhar aqui mais ou menos o que seria um cilindro. Isso vai ficar feio. Só. Tá aqui em cima. Aqui embaixo. Claro que eu não vou conseguir fazer com o mesmo tamanho, né? Assim na mão. Mas vamos supor que fosse um cilindro perfeito aqui que eu desenho, tá? Tá aqui o meu cilindro perfeito. Pronto. Tá aqui. E aí foi dito que esse cilindro ele tem de diâmetro 2 decímetros. Então, se o diâmetro é 2 decímetros, acredito que vocês vão concordar comigo que o raio é quanto? O raio é a metade do diâmetro, né, pessoal? Aí essa distância daqui para daqui. Então, esse raio ele tem 1 decímetro. E se a gente for fazer a altura já foi dito. Vou fazer a altura aqui de verde, tá? A altura é essa distância aqui, né? Que vai de uma base para outra. A altura tem 3 decímetros. E aí está dizendo que aqui dentro eu vou despejar 4 litros de água. Aqui dentro desse cilindro eu vou despejar 4 litros de água. E a pergunta é que altura vai ficar. Bem, a gente precisa lembrar de algumas coisas, tá? Note que a altura está em centímetro, essa é a primeira observação. E as medidas estão em decímetro. Quando eu calcular o volume, como está tudo em decímetro, eu vou estar achando esse volume em decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, tá? Então, quando essa questão me diz que eu coloquei 4 litros lá dentro, ela está me dizendo que eu coloquei 4 decímetros cúbicos. É a mesma coisa. Tá? Essa conversão aí eu não conheço, não. Tem 3 conversões que é importante conhecer. Vou anotá-las aqui. É importante conhecer que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Que 1 decímetro cúbico tem 1 litro. São as 3 mais importantes. E que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, assim, eu posso trabalhar tudo com decímetro aqui e substituir o volume por 4. Ou eu posso trabalhar tudo com centímetro, que já vai dar nas alternativas. E aí eu não posso colocar que tem 4 centímetros cúbicos, né?
Então, centímetro cúbico é 1 ml. A gente sabe que cada litro tem 1.000, então seriam 4.000 ml. Qual é, na minha opinião, a melhor opção? Sempre que eu puder converter medidas de comprimento, eu acho melhor do que converter medidas de volume, de área, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nessa questão é já transformar para centímetros essas medidas. Porque o volume vai estar em centímetro cúbico, que é ml. Ou seja, vai estar tudo dentro dos centímetros, tá? 1 decímetro tem quantos centímetros? 10. Tá? A gente tem a sequência, né? Decímetro, centímetro, milímetro. Cada uma vai de 10 em 10. Então, 1 decímetro são 10 centímetros. Tá? 3 decímetros, consequentemente, vão ser 30 centímetros. Isso é a altura de todo o recipiente. Não quer dizer que a água vai chegar nessa altura. Tá? E o que são 4 litros, ou 4 decímetros cúbicos? 1 litro tem 1.000 ml, né? Então, 4 litros vão ter 4.000. Aqui tem 4.000 centímetros cúbicos, 4.000 ml. Tá? E aí a gente precisa lembrar, vamos lembrar que essa água vai ficar, a altura dessa água vai ficar em um certo nível, vamos supor que por aqui é assim. Estou inventando, isso aqui é aleatório, tá? Eu vou derramar essa água, vamos supor que ela chegue nessa altura aqui. Então, o que é que está sendo pedido? Que eu encontre essa altura aqui, ó. Eu estou grifando de azul, que eu vou chamar de H. Tá? Note que da coluna de água para baixo é um cilindro também. A figura inteira do recipiente é um cilindro. E da coluna de água para baixo também é um cilindro. Então, a gente precisa lembrar como é que se calcula o volume de um cilindro. O volume de um cilindro é simplesmente a área da base vezes a altura. O volume eu já sei, né? O volume de água que vai ter ali é 4.000. Então, 4.000 igual 4.000 ml, claro, né? Centímetro cúbico. A área da base é um círculo, então πr ao quadrado, né? Π, já foi dito que é 3,14. 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio é 10. E aí eu vou ter aqui 10 ao quadrado vezes a altura. E a altura é justamente o que eu quero encontrar. Note que só tem altura aqui, então eu vou conseguir achá-la. Então aqui a gente vai ter 4.000 igual a 3,14 vezes 100 vezes H. Vou fazer o H de preto. Quando eu multiplicar 3,14 vezes 100, a vírgula vai andar 2 casas para frente. Vai ficar 314. E esse 314 que vai estar multiplicando H, eu vou passar para o outro lado. Ele vai passar dividindo. A gente vai ter aqui 4.000 dividido por 314. Concorda? Tudo isso igual a H. Então, essa é a conta que eu tenho que fazer. Uma observação ali aqui no enunciado foi dito. Aqui, ó, indique o valor inteiro em centímetros mais próximo do valor obtido. Então, pode ser que o valor que eu encontre não seja exato, tá? Provavelmente não será. Aí eu tenho que indicar o mais próximo. Então, vamos lá. Vou ter que pegar 4.000, fazer de laranja mesmo. Já comecei de laranja aqui. E dividir por 314. Quantas vezes 314 cabe em 400? 1. Vai dar o próprio 314. Aqui para 320 falta 6, né? De 20 para 400 falta mais 80. Então, 86 a diferença. Baixo zero. Quantas vezes 314 cabe em 860? Agora a gente vai começar as alternativas. Ele não cabe zero, então letra E já está fora. Ele não cabe só uma, então letra D já está fora. Ele cabe duas? Cabe, porque vai dar 600 e pouco. Ele cabe 3? Aí não, porque já vai dar 900, né? Só que aqui é o 4 está completamente fora de cogitação. Aí vai ser entre 12 e 13 essa resposta. Agora por que eu não já posso marcar o 12 de cara? Porque o 3 eu sei que passa, né? 3 vezes 3 dá 900. Mas vai que dê um 12,8 ou um 12,9. Como está dizendo aqui que é o inteiro mais próximo, então se der um 12,8, um 12 vai ser 13. Né? Então tem que ter cuidado aqui. Eu sei que vai ser 2, próximo número aqui, mas é importante eu achar depois da vírgula que aqui vem, tá? Então 2 vezes 314 vai dar 628. Tem que fazer essa subtração. 8 para 0 não dá, eu faço 8 para 10. 8 para 10 falta 2. Eu não gosto de tirar de cima, tá?
do 6, vou somar um aqui embaixo. Então, esse 2 vai virar 3. 3 para 6, falta 3. E 6 para 8, falta 2. É assim que eu subtraio, tá? Ao invés de tirar um de cima emprestado, eu somo um no próximo de baixo. Então, deu 232. Aí, quando eu baixar o zero, não tem mal o que baixar. Quando eu baixar esse 0, né? Agora, quantas vezes 314 vai caber em 2000? 2 vezes dá 600. Então, 4 vezes, o dobro, vai dar 1.200, né? 1.200, 8 vezes é demais, mas aparentemente vai ser mais que 5 aqui, né? Vou botar um 7 para ver. 8 é demais para ver um 7. 7 vezes 4, 28. É chute aqui, tá? Se não for 7, eu tiro e coloco um 6. Vai 2. 7 vezes 1, 7. 1, 2 que foi 9. E 7 vezes 3, 21. Vamos lá. 298. É quase 2.200, né? Aqui não cabe mais 300. Se eu botar 300, passa. Então pronto, aqui eu não preciso mais continuar. Deu 298. Vai sobrar alguma coisa, não interessa quanto. Não interessa o número que vem depois aqui nessa interrogação, porque é 12,7. E 12,7 está mais próximo. Deixa eu colocar aqui embaixo na nossa resposta. Né? H deu igual a 12,7 e tem mais algumas coisas para cá que eu não faço ideia do que é. Só que esse 12,7 está mais próximo de 3, né? Então, por isso que aqui eu vou dizer que H é aproximadamente 13. Ele está pedindo para arredondar para o mais próximo. Então, aqui, nossa resposta é a letra B. Então, tem que ter cuidado aqui, né, pessoal? Porque a gente, quando foi fazer a divisão, viu que o 3 passava, aí já queria poder marcar o 2. Mas aí, como está sendo o mais próximo, está mais próximo de 13 do que de 12. Então, tem que ter cuidado com essa pegadinha, tá? Então, é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês postam aí nos comentários, tá? E agora a gente vai para a questão 48, que é a nossa última questão da prova. Ela nos diz o seguinte. A fundação de uma casa tem 1.200 cupins. Os cupins crescem a uma taxa de 3% ao dia. Quanto tempo decorrerá? Essa é a pergunta, né? Vou grifar de azul. Quanto tempo decorrerá até o número de cupins dobrar? E aí foram dados algumas aproximações para logaritmos aqui. E aí, novamente, indique o valor inteiro mais próximo. A mesma observação da questão que a gente fez anteriormente, tá? Então, provavelmente não vai dar exato nenhum desses. A gente vai ter que fazer até o mais próximo aí. Né? Então, vamos lá, pessoal. Uma curiosidade é que quando se trata de crescimento ou decrescimento populacional, que é sempre uma porcentagem, né? Tantos por cento ao ano, tantos por cento ao dia. Isso acontece também com dívidas, né? Quando eu tenho juros compostos, que aumenta em tantos por cento ao mês, ou quando é uma depreciação, é um produto que trazer um carro, ele diminui o seu valor em 10% ao ano. Então, esses crescimentos percentuais seguidos, ou para mais ou para menos, se for um decrescimento, existe uma fórmula geral que é o seguinte. O valor inicial dessa grandeza, vou colocar até assim, um G, tá? O valor dessa grandeza no final do período vai ser o valor dessa grandeza no início do período, que multiplica 1. Aí aqui eu vou colocar mais, mas poderia ser menos se for uma redução, tá? 1 mais a taxa elevado ao tempo. Isso se parece muito com a fórmula de juro composto, e é. Só que no caso do juro composto, a grandeza final se chama montante, a grandeza inicial se chama capital. Mas para qualquer crescimento populacional, isso daqui vem de uma coisa chamada PG, tá? Progressão geométrica, essa fórmula geral. Qualquer crescimento que é em percentual, ou para mais ou para menos, ou decrescimento, a gente pode usar essa fórmula. Aqui eu quero que o valor final seja o dobro do inicial. O inicial são 1.200, então no final vão ser 2.400 cupins. Inicialmente eu tenho 1.200 cupins. Aqui eu vou ter 1 mais a taxa. A taxa é de 3%. Note que 3% em decimal é 0,03, né? Isso é elevado ao tempo. Eu só não entendi isso não. É isso daqui, ó. 3% é a mesma coisa que 3 por 100. Se eu voltar duas casas, 0,03. Eu sou mais porque que não uso 3? Não pode. Essa fórmula aqui, você é obrigado a usar a taxa em decimal, tá? Se fosse uma questão de juro composto, mesma coisa. A taxa sempre em decimal.
Esse 1.200 a gente passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 2.400 por 1.200, vai ficar 2, né? 2, que um é o dobro do outro. Então, vai ficar 2 igual a 1,03 elevado a t. Eu vou puxar uma setinha para cá, onde eu vou continuar essa conta, tá? Eu vou só fazer assim, ó, inverter. 1,03 elevado a t é igual a 2. Sempre que a gente tem uma conta, se eu fizer uma operação de um lado e a mesma operação do outro, isso não muda o resultado. Por exemplo, se eu somar 2 aqui, se eu fizer 2 mais isso, e aqui 2 mais 2, se eu somei 2 dos dois lados, então isso não vai mudar o resultado. Só que a diferença aqui é que eu não vou somar 2. Eu vou utilizar justamente o operador chamado logaritmo. Então, eu vou aplicar logaritmo de um lado, deixa eu só colocar o carregador aqui, e logaritmo do outro lado. E agora eu tenho que usar uma propriedade básica de logaritmo do lado esquerdo. Do lado direito não, do lado direito já acabou, né? O logaritmo de 2 já foi dado ali, ó. Log de 2 é 0, 3, 0, 1. E 0 final não precisa colocar não. Agora aqui do lado esquerdo tem esse t. Quando eu tenho um expoente, né, nesse logaritmo, ele passa para antes do logaritmo multiplicando. Então isso vai ficar t vezes o logaritmo de 1,03. E eu já sei que, deixa eu só alinhar um pouquinho mais aqui, t vezes, e eu sei que o logaritmo de 1,03 também já foi dado na questão, é 0,0128. 0,0128. Então, qual vai ser a conta? T vai ser igual a 0,301 dividido por 0,0128. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Puxar para cá. T. Bem, são decimais, né, pessoal? Então, vamos transformar isso para inteiro, né? Quem está louco fazer essa conta por decimais? O número de baixo, ele tem 4 casas decimais. Então, quando eu andar essas 4 casas, vai ficar 128. Aí, o número de cima eu tenho que andar 4 também. Ah, pessoal, mas só tem 3. Mas tem que andar 4 casas, porque foi o que eu andei embaixo. Quando eu andar 3 casas, fica 301. Só que aí, como eu tenho que andar mais uma casa, fica 3010. Então, essa é a divisão. Vou fazer 3010 por 128. Vamos fazer aqui no rascunho. 3010 por 128. Poderia simplificar por 2, tá? Vou fazer assim mesmo. Quantas vezes 128 cabe em 3010? Ou em 301? 2, né? Lembra que uma das alternativas é a correta. Todas começam com 2, tá? Aí vai 4, 5, 6, 7, 8. Então vai de 4 a 8. Então nós já sabemos que o próximo dígito vai ser de 4 a 8, tá? 2 vezes 128 vai dar 200. 28 mais 28 dá 56, né? Então 256. 256. Subtrai. 6 para 1 não dá, né? Então eu faço 6 para 11. 6 para 11 falta 5. Embaixo eu somo 1, 6. Aí eu vou ter 6 para 10, falta 4. Aqui embaixo eu somo 1. Para cá 3 para 3 não falta nada. 45 essa diferença, tá? Aí a gente baixa o 0 agora. 450. Quantas vezes 128 vai caber em 450? Bem, lembra que é de 4 a 8, né? Então no mínimo aqui vai ser 4. Como vai de 4 a 8, deixa eu ver aqui. Por 2 deu 256. Se eu botar por 4, vai dar o dobro de 256. Então aqui não vai nem ser 4, né? Porque o dobro de 256 já dá mais de 500. Tem que ser 3 aqui, né, pessoal? Então significa que vai dar a letra A, que é 24. Só para vocês terem uma noção. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 2, 6. Aí tem 2, né? Fica 8. 3 vezes 1, 3. Deu 384. 384 para 400, falta mais 16, né? Aí se eu somar mais 50, vai dar 66. Aí o que é que vai acontecer aqui? Quando eu baixar um zero, não tinha mais de baixar esse zero e colocar vírgula. Vai dar 23, alguma coisa. Se vai dar 23, alguma coisa, a única alternativa aqui que pode ser é 24. Tá? Não tem muito segredo não aqui. Eu não preciso mais continuar a conta. Se tivesse dado 24, alguma coisa, eu teria que continuar. Porque se fosse 24,4, por exemplo, aí estaria mais próximo de 24. Mas se fosse 24,6, aí estaria mais próximo de 25. Mas como deu 23, alguma coisa, então só pode ser 24 a nossa alternativa, tá? Então, pessoal, foi um prazer.
ficar com vocês aí essas 8 questões da prova da SESMAC. Espero que tenha sido claro a resolução para todo mundo. Se não tiver sido, ainda existe a opção de você postar nos comentários aí qual foi a dúvida que você teve, qual questão. Então, pessoal, é isso. Quero pedir também que vocês se inscrevam aí no canal. Tá? Para vocês não custa nada, mas para mim é importante para o crescimento do canal. Você compartilhe com as pessoas que você conhece, também estão estudando para essa prova, ou revisando aí para um Enem, para uma prova seriada, ou seja o que for. Tá? Então, pessoal, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.